Nesse vídeo eu vou estar trazendo para vocês as 3 elétricas mais baratas considerando o ranking de Benjamin Graham, que é utilizado para calcular o preço justo das ações. Então, levando em conta o PL, o PVP, o lucro por ação e também o valor por ação, o famoso investidor Benjamin Graham, que foi inclusive mentor do Warren Buffett, um dos maiores investidores da atualidade, utilizava para calcular o preço justo de um ativo. Só lembrando então que nada nesse vídeo é uma recomendação de investimento, então já deixa o seu like, se inscreve no canal e vamos pro vídeo. Só para dar uma rápida explicação para vocês então sobre a fórmula de Benjamin Graham que ele utilizava para calcular o valor intrínseco, ou seja, o valor justo de uma ação. Esse famoso investidor levava em conta um máximo de PL de uma ação sendo 15 e o máximo de PVP sendo 1,5. Multiplicando esse valor, ele chegava na constante de 22,5 e após isso, ele também fazia a multiplicação do lucro por ação e do valor por ação de uma empresa, tirando a raiz quadrada de tudo isso para chegar então no valor intrínseco de uma ação. O site Investidor 10 nos traz um exemplo, inclusive, então suponhamos que uma empresa esteja cotada a R$10,60 e que o seu lucro por ação seja de 1,39 e o seu valor por ação seja de 6,66. Com isso, o investidor teria um valor intrínseco para essa ação, ou seja, o seu preço justo, sendo R$ 14,43. Evidentemente que essa é somente uma das muitas formas de um investidor conseguir achar assimetrias, ou seja, uma ação que está mais descontada do que deveria, mas ainda assim é um método muito interessante e o investidor pode utilizar ele com extrema facilidade, fazendo essa conta extremamente simples. Bom, voltando aqui para o ranking, então, a primeira colocada, ou seja, a empresa mais descontada em relação ao seu preço justo, é a Celesc, que é uma empresa de Santa Catarina que atua na geração e distribuição de energia, tendo um preço atual de cerca de R$ 52, um preço justo que ficaria na casa dos R$ 153, e com isso ela tem um potencial de upside de quase 200%, apresentando hoje um PL de 7,31 e um PVP de 0,70. Ao longo dos últimos anos, a Celesc, que é controlada pelo estado de Santa Catarina, teve uma grande subida no seu preço de cotação. Então reparem aqui que lá pelos anos de 2013 ela era cotada a cerca de R$10, e após isso a empresa veio numa reestruturação e numa melhoria dos seus valores, tendo então uma grande valorização do seu preço de cotação, atingindo no seu máximo cerca de R$70 de cotação. E agora ela veio numa pequena queda após o ano de 2021, atingindo o seu valor de cotação atual de R$ 52. Reparem, pessoal, que a Celesc tem uma concessão que abrange praticamente todo o estado de Santa Catarina e a empresa é responsável por cerca de 92% de toda a área de atendimento do estado. Ao longo dos últimos anos, ela sofreu com algumas variações relativas à sua receita operacional, mas manteve um crescimento praticamente constante no seu EBITDA e também nas suas margens, ficando com o lucro líquido entre os anos de 2020 e 2021 que ficou praticamente estável. E voltando agora para a parte de geração em que a empresa atua, ela teve um crescimento da sua receita operacional aqui em 2021, mas voltou a ter uma queda em 2022. Além disso, a empresa veio também com uma queda no seu EBITDA e nas suas margens, juntamente com a queda no seu lucro líquido. E muito disso, pessoal, se deve pela questão de que as empresas de geração que não tinham seu portfólio contratado acabaram sofrendo aqui no ano de 2020 com a volta das chuvas e o fim da crise hídrica, então nós já voltamos a ter um pouco daquela sobreoferta de energia que causou uma derrubada nos preços, além também do aumento de custos operacionais que as empresas tiveram em 2022. Atualmente, a empresa vem focando bastante na melhoria da sua eficiência, reduzindo as suas perdas por inadimplência e também por furto de energia. E ela vem com vários investimentos a caminho também, de forma que ela vem tendo um pequeno crescimento no seu endividamento, que fica na relação de dívida líquida por EBITDA ajustado, crescendo desde 2018 até agora em 2022, de 1,3 vezes para 1,7 vezes. Ainda assim, no atual cenário de taxa de juros alta, esse endividamento é confortável para a empresa e ela consegue se virar muito bem em relação aos seus investimentos e pagamentos de dívidas também. A maior parte dos investimentos da Celesc voltados para o aumento de sua rentabilidade futura vem vindo então nos últimos anos, principalmente a partir ali de 2020, onde a empresa saiu de 2017 de um capex de cerca de 470 milhões, com um grande aumento nos últimos anos, chegando a um capex de cerca de 1,3 bilhões de reais. E a maior parte dos seus investimentos ficou voltada então para suas redes de distribuição e telecomunicação, e também as suas linhas de distribuição e subestações. Dando uma olhadinha nos dividendos que a empresa vem distribuindo nos últimos anos, ela vem fazendo então distribuições que ficaram próximas daqueles 6%, mas por vezes ficaram abaixo, então para o investidor que busca aí dividendos de forma mais recorrentes e mais altos, talvez a Celesc não seja a melhor opção.
Mas um ponto interessante é que a empresa costuma fazer as suas distribuições de dividendos de forma trimestral, então ela vem com pagamentos mais recorrentes para o seu acionista, e esse, na estratégia de muitos investidores, pode ser um ponto decisivo. Outro ponto e fator de risco da Ceresc é que ela é uma small cap, ou seja, ela é uma empresa que tem um valor de mercado muito pequeno, de cerca de 2 bilhões de reais, e também, como ela é uma empresa estatal, ela não tem tantas perspectivas assim de crescimento em outros estados, em outros setores, então ela não deve ter um valor de mercado crescendo nos próximos tempos, a não ser, obviamente, pelos seus investimentos que ela vem fazendo hoje em melhoria da sua infraestrutura. Olhando agora para a receita líquida e também o lucro líquido da empresa, realmente nos últimos anos ela veio com uma melhoria dos seus números, mas não são números tão bons assim comparado com outras empresas do setor de energia do Brasil, que é um setor extremamente promissor, e a empresa não vem pagando tão bons dividendos assim. Então é um caso aí para o investidor pensar se vale ou não a pena, porque, no meu entender, e não é uma recomendação, nós temos outras opções muito melhores no mercado brasileiro. Bom, vamos passar agora para a segunda empresa, que é a Neo Energia, e eu tô há horas já falando sobre a Neo Energia aqui para vocês, pessoal. Ela é uma empresa que está atualmente com um preço de cotação de cerca de R$ 15,30 e, de acordo com o seu preço justo de Graham, deveria ser em cerca de R$ 45, dando um potencial de upside para a empresa de cerca de 192%. Além disso, olhando aqui para o seu PL e PVP, a empresa está hoje com um PL de 3,94 e um PVP de 0,67, estando muito descontado em relação aos seus múltiplos. A Neo Energia foi adquirida por uma multinacional lá no ano de 2019, então por esse motivo nós não temos um histórico tão grande assim da empresa quando ela passou pela sua nova administração. Ela pertencia então ao Banco do Brasil e, após ela ser privatizada para uma empresa multinacional, a empresa teve aqui um IPO bastante caro e ela veio então com uma negociação ficando muito na faixa ali dos R$ 18 a R$ 15 de preço de cotação. A Neo Energia é uma empresa que atua nos setores de distribuição, transmissão e também geração de energia, tendo uma exposição bastante diversificada a esses três setores, mas tendo um foco maior na parte de distribuição. A empresa atua principalmente aqui em vários estados do Nordeste e também aqui no Centro-Oeste. A empresa hoje conta com atendimento de quase 40 milhões de clientes. Ela também possui 9 linhas de transmissão em operação e outras 9 em construção, além de ter diversas usinas hidrelétricas no seu portfólio e também usinas de geração eólica e solar. Após a sua aquisição pela multinacional Iberdrola, a Neo Energia veio vindo com uma melhoria nos seus números de resultados. Então reparem aqui, pessoal, que vindo lá desde 2017, a empresa veio vindo numa boa evolução da sua margem bruta, vindo num crescimento principalmente a partir de 2019. Da mesma forma, na sua evolução de EBITDA e margem EBITDA, também a sua evolução e redução de despesas operacionais no fim das contas, e uma excelente evolução no seu lucro líquido, que atingiu valores absurdos de quase 800% em poucos anos. Nos resultados de abertura do ano de 2023, a empresa veio também com melhorias nos seus números na parte de margem bruta, veio sim com crescimento de despesas, mas conforme o negócio vai avançando, essas despesas também tendem a crescer. Veio também com aumento no seu EBITDA, EBITDA caixa e um aumento um pouquinho mais tímido voltado para o seu lucro líquido. A esmagadora maioria do seu EBITDA gerado no primeiro TRI de 2023 veio através das suas redes de distribuição e também de transmissão de energia, e o restante, ficando ali cerca de 11%, veio através de energias renováveis e também no mercado liberalizado. A empresa vem hoje com um grande foco no seu investimento na parte de expansão nas suas redes de distribuição principalmente, mas também com novos investimentos em transmissão. Inclusive, a Neo Energia foi a empresa que arrematou o maior leilão em RAP que nós tivemos lá no ano de 2022. Então reparem que a empresa está muito focada na sua expansão e bons investimentos para tirar mais lucro no futuro. Com isso, ela fechou aqui o primeiro TRI de 2023 com uma pequena redução na sua dívida líquida por EBITDA, mantendo aqui somente um pequeno aumento na sua dívida líquida, mas no final das contas, como ela teve um bom aumento já no seu EBITDA nesse trimestre, ela conseguiu vir com uma redução desses números. Olhando para os seus principais indexadores de dívida líquida, a empresa está bem diversificada em relação ao IPCA e também aos indexadores de CDI e Selic, e por isso ela tem aqui uma exposição praticamente igual em ambos os cenários, de forma que ela não vai ser tão afetada quando um cenário fica muito maior do que o outro. Vindo desde 2019, a empresa já começou a pagar alguns dividendos, mas eram dividendos bastante magrinhos, e ela veio vindo com aumento então a partir ali de 2021, chegando a pagar cerca de 5% ali em 2022. Mas vale um ponto de atenção aqui para o ano de 2023, pessoal, pois a empresa deve nesse ano
com a reestruturação do negócio e também novos investimentos, conseguir fazer um pagamento que fique maior do que 6% de dividend yield ao longo de todo o ano. Então, para o investidor que talvez esteja procurando uma simetria maior e também buscando dividendos no longo prazo, é bastante possível que a Neo Energia seja um caso muito interessante para se avaliar. Ainda assim, um ponto aqui da empresa é que ela não costuma fazer pagamentos de dividendos de forma tão recorrente, ficando com a maior parte dos seus anúncios feitos nos meses de janeiro, abril e também julho. Diferente da Celesc, a Neo Energia não é nenhuma criança no mercado e a empresa tem cerca de 19 bilhões de valor de mercado. Além disso, ela veio com o crescimento das suas receitas e lucros nos últimos anos, e a empresa realmente vem conseguindo entregar aquela eficiência que ela se propôs a entregar com a privatização, e provavelmente nos próximos anos nós devemos ver uma continuidade nesses aumentos, entregando bons retornos aos investidores. Passando agora para a terceira e última empresa, chegamos na Auren. Eu sinceramente me surpreendi pela Auren estar nessa terceira posição. Eu entendo que a empresa teve aí uma subida na sua colocação, principalmente pela sua grande entrega de dividendos que ela fez recentemente. Então a empresa anunciou aí nesse início de mês de maio um dividendo de R$ 1,50 por ação, que ficou na época, em relação ao seu preço de cotação, em cerca de 10% de dividend yield em somente um pagamento. Então, passada a data como aquele dinheiro saiu do caixa da empresa, ela teve uma redução igual no seu preço de cotação, que foi de cerca de 10%, tendo uma grande queda na sua cotação. Isso puxou ela um pouco para cima aqui no ranking, mas além disso, em relação aos seus múltiplos, ela está bastante descontada, tendo um PL de 4,80 e um PVP de 0,90. E com isso, a empresa vem aqui com um potencial de upside de acordo com o método de Benjamin Graham, que fica na casa dos 127%. E tem um preço justo final que ficaria na casa dos R$ 32 de preço de cotação. A Auren é uma empresa que é controlada pelas gigantes Votorantim e CPP Investments, que é uma multinacional. Então, pessoal, essas duas controladoras são empresas líderes nos seus segmentos e têm vários investimentos em diversos setores e, através de uma parceria delas, surgiu a Auren. A empresa hoje conta somente com ativos de geração de energia, mas ainda assim, ela é uma empresa que tem uma capacidade de geração que a coloca entre uma das líderes nesse setor do Brasil. Vale ressaltar também que no fechamento de 2022, a empresa trouxe uma possibilidade de estar entrando nos leilões de transmissão que teremos nos próximos anos, onde estão previstos um total de investimentos de cerca de 50 bilhões de reais. Então, pelo tamanho desses leilões e também a possibilidade de uma menor concorrência, levando em conta a questão do endividamento das empresas e também de uma taxa de juros alta, a Auren vem avaliando a possibilidade de entrada nesse segmento também, porque a empresa pode, de acordo com as condições do mercado, conseguir arrematar bons e lucrativos lotes e com isso ter uma rentabilidade muito boa no futuro, também diversificando o seu segmento de atuação. Então essa questão da possibilidade de entrada da empresa na parte de transmissão me chama muito a atenção, e eu vejo que para o futuro, com bons investimentos, ela pode inclusive vir a se tornar uma espécie de indie no mercado brasileiro. No trimestre de abertura do ano de 2023, a empresa veio com um crescimento na sua receita líquida e da sua energia comercializada, que ficaram bastante tímidos, mas ainda assim com um foco bastante forte na parte de eficiência e também nos valores dos seus contratos já firmados na parte de geração de energia. Ela conseguiu vir com um aumento no seu EBITDA ajustado e também na sua margem EBITDA, que ficaram na casa dos 20% em relação ao EBITDA ajustado frente ao primeiro TRI de 2022 e ficou com um aumento de 5,5% na sua margem EBITDA também. Então a empresa veio aqui já com um crescimento muito interessante nos seus números. Além disso, ela vem também construindo já algumas obras novas na parte de geração, principalmente focado nas energias renováveis, e por isso ela vem tendo um pequeno aumento no seu endividamento e alavancagem, que teve em relação do primeiro TRI do ano passado, um aumento de 0,1 vezes o valor de dívida líquida por EBITDA. Mas o ponto positivo é que a empresa está extremamente tranquila em relação aos seus prazos, caixa e também quando ela vai ter que fazer a amortização das suas dívidas em relação aos seus prazos. Então, ao longo de muitos anos, a empresa está ainda muito confortável em relação ao seu endividamento. Como eu disse para vocês, a Auren nasceu através de uma fusão dos ativos da Votorantim e também da CPP. Antigamente, ela era a empresa de energia CESP, e com a sua abertura no mercado brasileiro em relação ao seu novo IPO da fusão de ativos, que aconteceu lá em abril de 2022, a empresa veio num valor de cotação bastante estável. Teve principalmente uma queda aqui lá em junho de 2022, que chegou a cerca de R$ 12 de cotação, mas depois se recuperou e manteve um valor bastante próximo ali dos 13 a 15 reais de cotação. Com isso, em relação à nova empresa Auren, nós não temos um histórico tão grande em relação aos seus dividendos,
mas vale ressaltar aqui que a empresa já fez um pagamento de R$ 1,50, como eu disse para vocês, cerca de 10% de dividend yield no valor de cotação que a empresa tinha na época, e isso aqui aconteceu, pessoal, porque a empresa recebeu uma indenização em relação a um processo judicial relativo a problemas na renovação de um contrato de uma hidrelétrica há muitos anos atrás. Então ela fechou um acordo, recebeu a indenização e fez a distribuição desse valor aos seus acionistas, pagando um dividendo já bastante interessante. Claro que esse dividendo por si só não deve ser motivo para o investidor entrar na empresa, até porque ele não deve ser uma entrega recorrente, mas a empresa vem com perspectivas muito boas de crescimento e também de entregas lá para o longo prazo. Detalhe aqui que a Auren também não é nenhuma empresa pequenininha no mercado brasileiro, tendo um valor de mercado de 13,5 bilhões de reais e sendo uma empresa aí que já tem um tamanho bastante considerável. Já em relação às suas receitas e lucros, nós também não temos um histórico muito grande dela, mas a empresa vem com perspectivas conforme ela vá terminando as suas obras e também fazendo novos investimentos de um crescimento de receita e de lucros para o longo prazo. Bom, pessoal, essas foram então as 3 empresas mais descontadas, levando em conta o método do cálculo de valor intrínseco de Benjamin Graham, muito utilizado por investidores para achar grandes assimetrias em boas ações. E dessas empresas aqui, eu gosto particularmente da Neo Energia e também da Auren, e eu realmente entendo que elas estão bastante descontadas, mas já em relação à Ceresc, eu não vejo um futuro tão legal assim para a empresa, como eu disse para vocês, eu não vejo tantas perspectivas de investimento e crescimento para a empresa no longo prazo, porque ela é também uma estatal e tem uma atuação ali no estado de Santa Catarina, por isso ela é uma empresa que eu não vejo tendo um futuro tão brilhante quanto essas outras aqui que tem um potencial de expansão muito maior. Mas deixem aí nos comentários, pessoal, o que vocês acham dessas 3 empresas? Vocês têm alguma delas em carteira ou vocês não gostam de alguma delas por algum motivo? Então, caso vocês tenham gostado desse vídeo, peço que deixem aí o seu like e também a sua inscrição no canal para ajudar no nosso crescimento. E caso vocês queiram fazer a sugestão ou pedir algum vídeo sobre alguma empresa específica, podem deixar aí nos comentários também que eu vou estar analisando e fazendo vídeo sobre essa empresa. Então, muito obrigado por acompanharem, um abraço para todo mundo, tchau, tchau.